Olá, gente, bom dia. Eu sou Renata, fisioterapeuta. A gente iniciou a aula de ontem, a disciplina Anatomia e Fisiologia Humana, tá? Hoje eu vou fazer uma pequena revisão com vocês da aula de ontem e a gente vai dar continuidade, tá bom? Ó, ontem a gente deu aula sobre a introdução da anatomia, uma parte mais teórica. Tá no slide anterior, no primeiro slide, lá na plataforma digital, tá bom? Preciso que vocês baixem as aulas na plataforma digital, para quando a gente for dar aula ao vivo, vocês já estejam com o slide, já tenham dado uma pincelada, anota as dúvidas, que é para a próxima aula, terça-feira, de 6 às 6h30, a gente usar esse tempo para que vocês tirem as dúvidas comigo. A partir de 6 horas eu já vou estar online na aula, que é para quem tiver dúvida tirar antes de começar a aula normal, tá bom? Ó, vamos lembrar ontem que a gente estudou sobre a posição anatômica. Como que é essa posição anatômica? A posição anatômica ela foi descrita para que não tenha nenhuma alteração na nomenclatura relacionada a como está o esqueleto, como está o indivíduo, para que a gente possa dividir, tá bom? A posição anatômica lembra? De pé, posição bípede ortostática, braços estendidos ao longo do corpo, palmas da mão voltadas para frente, os pés juntos, não dá para vocês me verem, os pés juntos, e o olhar para o horizonte. Então a posição anatômica é essa daqui, tá? Em pé, braços estendidos ao longo do tronco, palmas da mão voltadas para frente, os pés voltados para frente, os pés estão nessa posição aqui para frente também, e o olhar para o horizonte. Tá? Essa é sempre a posição e a descrição que a gente vai dizer em relação a todo o corpo, tá? Médio, mediano e lateral, tá bom? Então, tudo no corpo tem mediano e lateral, tá? Posição média e lateral. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o outro slide para vocês. Então, vamos lembrar, gente, dos planos, tá? Os planos de delimitação e secção do corpo. Na posição anatômica, nós temos o plano ventral ou anterior, dorsal ou posterior, lateral direito, lateral esquerdo, cranial ou superior, podálico ou caudal ou inferior, tá bom? De baixo para cima. Então, vamos lá. De novo. Plano ventral, plano dorsal, lateral direito, lateral esquerdo, cranial, ou podálico ou caudal, ou inferior, tá bom? Agora vamos fazer a secção do corpo, vamos dizer assim, como se estivéssemos cortando. Temos o plano mediano, que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. Plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior. E o plano transverso, que divide o corpo em superior e inferior. Ó, prestem um pouquinho de atenção nesse slide que dá para entender perfeitamente, tá bom? Cranial, inferior podálico, ventral, dorsal, lateral direito, lateral esquerdo. Essas são as posições, tá? Decúbito dorsal, de barriga para cima. Decúbito ventral, de barriga para baixo. Decúbito lateral esquerdo e lateral direito, tá bom? Pronto, aí é só para vocês fixarem bem, tá? Plano mediano, divide o corpo em lateral direito e lateral esquerdo. Frontal, divide em anterior e posterior. E o transverso em superior e inferior. Essa daí é a figura da posição anatômica, perfeitamente, tá? Braços estendidos ao longo do tronco, posição em pé, bípede ortostática. Braços estendidos ao longo do tronco, os pés voltados para frente, a palma da mão voltada para frente e o olhar para o horizonte. Dividir o corpo humano, tá? Vamos dividir em cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? Superiores e inferiores. Vamos lá de novo. Cabeça,
pescoço, a cabeça divide em crânio e face, pescoço, aí o tronco se divide em tórax e abdômen e os membros em superiores e inferiores. Aí as funções do esqueleto, lembra, gente? Movimentação, proteção de órgãos internos, sustentação do corpo, fixação, que fixa o tecido muscular, hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas, e a reserva de minerais, cálcio e fósforo principalmente. Aí os tipos de osso: longo, curto, laminar, irregular, pneumático e sesamoide. O esqueleto humano é composto por 206 a 208 peças ósseas. O osso é uma forma sólida de tecido conjuntivo, esbranquiçado, cuja principal característica é a mineralização de cálcio. Olha o esqueleto aí bem bonitinho. Agora a gente vai dividir ele, tá, gente? Vou mostrar pra vocês o esqueleto como um todo. Deixa eu só olhar se a figura tá aparecendo. O boneco aqui. Pronto. Ó, vamos lá. Essa figurinha do esqueleto aí, vocês estão vendo esse daqui. Acho que dá pra ver a imagem mais ou menos. Deixa eu aumentar só a luz aqui. Melhorou aí. O Thomas. Vamos lá, gente. O crânio, tá? Aí vou falar rapidamente dos ossos, tá? O crânio, osso frontal, parietais, temporal e occipital. Aí vem clavícula, escápula, a caixa torácica, esse osso aqui chama externo, costelas, coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Aí o membro superior temos húmero, rádio e una, ossos do carpo, metacarpo e falanges, tá? Aí membro inferior, primeiro aqui é a cintura pélvica, né? Temos íleo, isquio e pubis, são os ossos da cintura pélvica. Aí tem o membro inferior, que é o fêmur, a patela, que está aqui no joelho, a tíbia mais medial e a fíbula. Então vamos lá. O fêmur, patela, lembra que a gente falou a parte mais medial e mais lateral? Tíbia é mais medial e a fíbula é mais lateral. Ossos do tarso, ossos do tarso, metatarso e as falanges, tá? Ó, vamos lá aqui, ó. Esse aqui tá mais perfeitinho. Ó, crânio, tá ao contrário, crânio, tórax, cintura escapular, que é formado pela escápula, clavícula e húmero, externo, esse osso aqui da frente do tórax, que une as costelas, coluna vertebral, coluna cervical, torácica, lombar e sacral, cintura pélvica, ossos íleo, isquio, o osso que a gente senta, lembra que eu pedi para vocês colocarem a mão e sentar ontem, e pubis. Aí, fêmur, osso da coxa, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Tíbia medial, esse osso maior, e a fíbula lateral. Ossos do tarso, metatarso e falanges, tá? Tarso são os ossos aqui do calcanhar, tornozelo, calcânio,
navicular, cuneiforme, são os ossinhos aqui, tá? Metatarso e as falanges. Metatarso 1, 2, 3, 4, 5 e as falanges proximal, média e distal. Aqui a gente tem só uma particularidade que o hálux, que é a primeira falange, ele só tem falange proximal e distal, ele não tem falange média. O restante dos dedos, 2, 3, 4 e 5, tem falange proximal, média e distal. Agora vamos passar aqui para o outro slide, para a gente dividir. Então vamos dividir o esqueleto agora. A gente divide o esqueleto em esqueleto axial, que é quem? Crânio, caixa torácica e coluna vertebral, tá? E esqueleto apendicular, que é formado por cintura escapular, clavícula, escápula e membros superiores, e cintura pélvica, ilho, isquio e pubis e membros inferiores, tá? O esqueleto axial, como já disse, formado pela caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica. Vamos estudar agora os ossinhos do crânio. Deixa eu ver só se vocês estão vendo aqui esse boneco. Meu sonho era que ele se sentasse assim. Pronto. Então vamos lá. Esqueleto apendicular é formado pela cintura escapular, cintura pélvica e esqueleto dos membros superiores e inferiores. Então, os ossos do crânio: temporal, 2 parietais, 2 temporais, frontal, 2 parietais, 2 temporais e um occipital. Aí por dentro, fechando a base do crânio, temos o esfenoide e o etimoide. Bom? Frontal, 2 parietais, 2 temporais e o occipital. Frontal, 2 parietais, 2 temporais e o occipital. Por dentro, temos o etimoide e o esfenoide. Os ossos da face agora: lacrimal, lembra? Eu disse dentro do olho. Zigomático, esse da maçã do rosto. Acho que tem uma figura aqui. Pronto. Zigomático, da maçã do rosto, maxilar, da região superior, lábio superior, mandíbula, que morde, tá bom? Vômer é esse ossinho aqui de dentro, tá? Que é entre o nariz e o lábio superior. Coluna vertebral, qual é a função dela? Proteção da medula espinhal. A principal função é a proteção da medula espinhal. A medula espinhal é a conexão entre o cérebro e os membros. Tanto membros inferiores como superiores, como os órgãos internos, tá? Além disso, ela tem função de movimentação e marcha. Ela faz a manutenção da posição ereta, suporte de peso e faz ligações com todas as outras vértebras. Aí vamos dividir a coluna aqui em vértebras cervicais, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral e coxígea, tá? Cervicais, nós temos 7 vértebras, de C1 a C7. A torácica, nós temos 12 vértebras, de T1 a T12. A lombar, nós temos 5, de L1 a L5. A sacral, temos 5 vértebras que são fundidas para formar aqui o sacro, que fecha a cintura pélvica, e o cóccix, que são 4 vértebras também fundidas. Ó, aí ontem a gente falou das curvaturas da coluna, que a cervical tem uma curvatura em lordose, lembra que eu falei? Lordose, cifose, lordose, cifose. Então a coluna cervical tem uma curvatura em lordose, lordose. A torácica tem uma curvatura em cifose, a lombar tem uma curvatura em lordose e a sacral tem uma coluna em cifose, para que ela busque o equilíbrio, tá? A caixa torácica, gente, nós temos 24 ossos, 7 pares de costelas verdadeiras,
que são ligadas a esse osso chamado externo, tá? Então vamos lá. Nós temos 7 verdadeiras que são ligadas diretamente ao externo. Costela 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Nós temos 2 pares que são costelas falsas, que a gente chama, 3 pares que são costelas falsas, 3 de cada lado, formam 6 costelas, que são ligadas à cartilagem, e 2 costelas flutuantes, que não tem ligação anterior, tá? Ela só sai da coluna vertebral e ela não fecha aqui na frente, não faz nenhuma ligação, nem com o externo e nem com cartilagem. Qual a função da caixa torácica? Proteger os órgãos importantes, como pulmões e coração. E também tem uma função na respiração, que é para expansão durante a inspiração e para o fechamento durante a expiração. Ó, tá mostrando bem direitinho aí agora essa figura, que o boneco tá um pouquinho longe, mas dá pra ver também. Primeiro ao 7º par de costelas verdadeiras articulam-se diretamente com o externo, esse osso aqui do meio, frente da caixa torácica. Do 8º ao 10º par de costelas são falsas, que se articulam através da cartilagem, são essas aqui. Ó, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa daqui ainda está ligada ao externo, tá? A partir da 8ª à 10ª costela, elas não estão ligadas ao externo, tá bom? Elas estão ligadas a essa cartilagem aqui. E essas 2 últimas costelas, ó, essas aqui. Essas aqui, ó. 1, 2, tá? A 11 e a 12 par de costelas estão flutuantes, não se ligam anteriormente. Essa figura mostra perfeitamente a função principal da caixa torácica, que é proteger os órgãos vitais, coração, pulmão, principalmente. Essa figura também está muito boa para vocês entenderem. Dá para ver perfeitamente as costelas flutuantes lá atrás, saindo da coluna torácica. Elas não se fecham anteriormente na caixa torácica. Aí agora a gente vai falar das cinturas. Vamos começar pelo membro superior, né? Cintura escapular é formada por quem? Por 2 escápulas, como o nome já diz, 2 escápulas, direita e esquerda, que chama de, antigamente chamava de pá, e 2 clavículas, direita e esquerda. Elas formam junto com o húmero, o osso do membro superior, a articulação aqui glenumeral, elas formam juntas a cintura escapular, tá bom? Então, o braço, vamos lá, de osso por osso, tem um pouquinho mais de atenção agora, tá? O braço nós temos cintura escapular, formada por clavícula e escápula. Aí temos o húmero, é o osso do braço, antebraço e mão. Lembra? Vamos lá. Braço, cotovelo, antebraço e mão. Temos o húmero, o osso do braço. Aí no antebraço nós temos o rádio e a una, tá? Lembra que eu falei ontem pra vocês que o rádio, ele é o lateral, ele é o do polegar, tá? Rádio, a lateral, do lado do polegar, e a una do lado medial. Aqui nós temos os ossos do carpo, que são os ossos do punho. Deixa eu só olhar se vocês estão enxergando. Dá pra ver no vídeo? Tá ótimo. Aqui nós temos os ossos do carpo, que são eles da parte proximal para distal, da direita para a esquerda, eu vou falar, tá? Escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Aí aqui tem outros menorzinhos que chamam-se trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Aí aqui nós temos os ossos do metatarso, que são esses ossos aqui, ó, tá? Antes dos dedos, antes das falanges. Os ossos do metatarso, que tem metatarso 1, 2, 3, 4 e 5. Aí temos as falanges, que são os dedos. Falange proximal, média e distal.
falange proximal, média e distal, tá bom? O polegar, nós temos a particularidade que ele só tem duas falanges, falange proximal e distal, tá? Os outros dedos já tem 3 falanges, proximal, média e distal. Ó, essa figura tá perfeita. Quando vocês forem estudar, vocês deem imprima ela ou façam um print no telefone, que ela é a figura mais fácil que tem, tá bom? Então vamos lá. Escápula, clavícula, forma a cintura escapular. O braço nós temos húmero, rádio e una, ossos do carpo, metacarpo e as falanges. Vamos formar a mão. Agora vamos para a cintura pélvica. Deixa eu só olhar se tá pra vocês enxergarem direitinho. Deixa eu ajustar aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês enxergarem o esqueleto. Tudo bem? Pronto, vocês enxergaram o esqueleto. Vamos lá agora. Ossos da cintura pélvica são eles: ilho, essa asa aqui que a gente chama. Esse osso da cintura pélvica, vamos dizer que a cintura pélvica seja a bacia, que se chama, tá? Os mais idosos costumam chamar. Pensando aí. Vamos lá. Ilho, isquio, é esse ossinho, esse ossão que a gente senta quando senta na cadeira, senta em cima desse ossinho aqui. Ilho da asa, isquio e o pubis anteriormente, tá? Então, ossos da pelve, a cintura pélvica, ilho, isquio e pubis, tá? Membros inferiores: fêmur, joelho, né? Perna, coxa, joelho e perna. Fêmur, patela, aqui esse ossinho, tíbia, medial e fíbula lateral. Ossos do tarso, metatarso e as falanges, tá? Aqui nós temos a articulação do quadril e aqui a articulação do joelho, tá bom? Então vamos lá. Cintura pélvica temos ilho, isquio, esse osso aqui, ó, e o pubis, fêmur, tíbia e fíbula, ossos do tarso, metatarso e as falanges. Pronto. Aí nesse slide está mostrando só o que eu acabei de falar, que fica mais fácil para vocês quando eu mostro no esqueleto, tá bom? Aí, vamos lá, gente. Ó, cintura pélvica, né? Ilho, isquio e pubis. Membros inferiores: fêmur, articulação do joelho, temos a patela, a tíbia e a fíbula, os ossos do tarso, metatarso e falanges. Pronto, gente, essa parte foi a revisão que a gente fez da aula de ontem, tá bom? Agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo. O tecido cartilaginoso, lembra que a gente estava falando dos tecidos? Aquele era o tecido ósseo, tá? Agora o tecido cartilaginoso tem origem em forma especializada de tecido conjuntivo, com função de suportar os tecidos moles, revestir as superfícies articulares, absorção de choques mecânicos, facilitação do deslizamento dos ossos nas articulações e é essencial para a formação dos ossos longos. Tem uma regeneração difícil no adulto, a cartilagem tem regeneração muito difícil. Então esse tecido, ele reveste principalmente, claro, todos os ossos, principalmente as articulações. Um exemplo aqui da articulação do joelho, tá? Então tem uma cartilagem aqui na tíbia e tem a cartilagem aqui no fêmur, tá bom? Ele serve para quê? Para amortecer o impacto, claro, da gente caminhar, do atrito entre os dois ossos, ó. Quando você faz um movimento de
flexão e extensão de joelho, o osso, se não tivesse a cartilagem, ele entraria em atrito um com o outro, né? Então serve para amortecer esse impacto aqui, esse atrito entre os ossos. Então, não existe vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos na cartilagem. É composto por células, fibras de proteína, substância intercelular. O pericônio é o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem. Então, tem a cartilagem, tem um tecido de revestimento dela, chamado pericônio. Ele é quem nutre a cartilagem. Ele sim é inervado, tá bom? A gente pode chamar ele também de periósteo. Então, o que dói não é o osso, o que dói é o revestimento dele, tá? Chama pericôndrio ou periósteo. Então, agora temos os tipos de cartilagem. Cartilagem hialina, elástica e fibrosa. A gente vai dividir elas aqui. Onde encontramos a cartilagem hialina? Nas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios. Também nas extremidades ventrais das costelas, nas extremidades anteriores das costelas e nas superfícies articulares dos ossos longos. Ou seja, aqui no fêmur, nos côndilos femorais e na tíbia, por exemplo. No joelho, a cartilagem articular forma cavidade articular, um líquido sinovial que tem por dentro da cartilagem, tá? Que é justamente para ajudar a amortecer esse impacto. A cartilagem elástica encontramos no pavilhão auricular, no meato acústico externo e na tuba auditiva, particularmente dentro do ouvido. A cartilagem cuneiforme da laringe é composta por um esqueleto de cartilagem bem duro, tem a função de passagem de ar nas vias aéreas, de fonação e também participa na deglutição. Essas cartilagens são a tireoide, a cricoide e a aritenoide. A cartilagem fibrosa, onde que a gente pode encontrar? Nos discos intervertebrais. Quem são os discos intervertebrais? Lembra que a coluna vertebral é formada por 32 vértebras, certo? Deixa eu só ver a imagem se vocês conseguem ver bem direitinho. Pronto, gente, aqui na região anterior tá melhor de vocês verem. Então, a coluna é formada por 32 vértebras, sendo que temos vértebras cervicais, torácicas e lombares. Entre um osso desse e o outro, entre essas vértebras, tem um disco, chama disco intervertebral, tá? É aqui onde ocorrem as famosas hérnias de disco, tá bom? Então, esse disco é feito por cartilagem fibrosa, ele serve para amortecer esse impacto entre uma vértebra e outra e para ajudar na locomoção dessa coluna, tá bom? Articulações ou junturas são uniões funcionais entre dois ou mais ossos. Tem a função de quê? De propiciar o movimento dos segmentos corporais, manter os ossos unidos e para dissipar energia. Então, nós temos articulações imóveis, que são fibrosas, o nome delas são sinartroses. Temos cartilagens com pouco movimento ou movimento limitado, são as anfiartroses, e temos cartilagem com bastante movimento, tá? Que são as diartroses. Aqui tem a figura delas, ó, vamos prestar um pouquinho de atenção. As sinartroses são as articulações imóveis, são articulações principalmente da sutura do crânio, da calota craniana, tá? Articulações semimóveis, as anfiartroses. Um exemplo clássico são as articulações da pelve, tá? Por quê? Porque só ocorre uma elasticidade e pouca no momento da passagem do feto, tá? Então, é uma articulação com pouco movimento. E a articulação sinovial móvel ou diartrose são a maior parte das articulações do corpo, que são a articulação glenumeral do ombro,
glenomeral do ombro, do cotovelo, do quadril, joelho, tornozelo e punho, tá? São as principais articulações, elas são de artrose, elas se movimentam bastante, bastante móveis. Aí tá só mostrando um exemplo das articulações sinartrose ou imóveis, tá? São as suturas. Outro exemplo é a articulação entre a fíbula e a tíbula, essa articulaçãozinha aqui, fíbulo-tibular, tá? E entre o dente e a mandíbula. As articulações parcialmente móveis, um exemplo, as sínfises, a sínfise púbica, tá aqui na frente, ó, gente, ela quase não se move, somente na passagem do bebê, que ocorre um pouco de dilatação, e articulações sacral. Por que sacral? Porque a sacral ela é fundida, ela quase realmente não se movimenta, somente na passagem do bebê. E as de artrose, que são as móveis, as movimentações variadas, sejam em dobradiça, ou como é a articulação em dobradiça? Um exemplo, cotovelo só faz flexão e extensão, tá? São dois movimentos, a gente vai já falar sobre eles. E joelho, tá? Em dobradiça só faz flexão e extensão. De rotação, quem faz a rotação de movimento? Húmero, tá? Ombro, articulação glenomeral e articulação do quadril, tá? Coxo femoral. Ou variável, o pulso e o calcanhar, por exemplo. Não é pulso aí, é punho, tá, gente? O punho e o calcanhar faz movimentos variados, por quê? Porque ele faz flexão e extensão, desvio radial e desvio ulnar, e faz rotação também, tá? Então, por isso que o movimento dele é variável, ele faz múltiplas funções no braço. Cápsula articular minimiza o atrito e o desgaste entre as superfícies ósseas, além de distribuir as forças que atuam sobre as articulações. Então, a sinóvia contém um líquido sinovial, que é dentro da articulação, lembra? Tem a cartilagem, ali dentro tem uma cápsula por baixo da cartilagem, que é para envolver um líquido chamado sinóvio, ou líquido sinovial. Ele é responsável pela nutrição e excreção das partes que não são vascularizadas na articulação. Lembra que a gente falou que a cartilagem ela não é vascularizada, então o líquido sinovial está ali para nutrir aquela articulação, tá? Discos e meniscos, formações fibrocartilagíneas para melhor adaptação das superfícies, que se articulam ou para receber pressões maiores, amortecedores. No caso do disco intervertebral, lembra que eu falei que ele serve para amortecer impacto. E no joelho a gente tem um disco chamado meia-lua, meio disco, são os meniscos, tá? Menisco lateral e menisco medial, que é para amortecer o impacto do joelho. Os ligamentos são constituídos por fibras de colágeno, são maleáveis e flexíveis para permitir liberdade de movimento. Porém, eles são muito fortes e resistentes, tá? Que é para eles sustentar essa articulação. Agora vamos pensar nos movimentos aqui, tá? Um pouquinho de atenção com eles. Vamos lá. Movimento de flexão e extensão. Esse é o básico. Todas as articulações fazem esse movimento. Flexão, extensão. Flexão é o quê? Diminuir a curvatura, o ângulo entre esses ossos, tá? Flexão de ombro, extensão. Flexão cervical, extensão. Flexão de punho, extensão, tá? E a extensão é o quê? É aumentar o ângulo entre esses ossos. Então, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. Flexão de ombro, extensão de ombro, tá? Flexão de punho, extensão de punho. Só porque é mais fácil de vocês verem a região superior, tá? Agora o movimento de abdução, abrir, se afasta do plano mediano, tá? Abdução, adução, afasta, aproxima. Abdução, abrir, adução, aproximar, tá?
rotação medial, rotação lateral. Quem faz abdução, adução, rotação medial e lateral são as articulações as articulações de artrose, tá? Que são movimentos múltiplos, tá? Então, faz adução, abdução, adução aproxima, abdução abre. Rotação medial, rotação lateral. O cotovelo, ela é uma articulação que só faz flexão e extensão, tá bom? O quadril faz flexão, extensão, rotação medial e rotação lateral, tá? Abdução e adução. Quem faz retrusão e protusão, tá? Movimento de retração para trás, como ocorre na mandíbula e no ombro. O ombro faz retrusão, protusão e retrusão. Protusão e retrusão. Os ombros vêm para frente e para trás. Movimento de pronação e supinação. Pronação, movimento do antebraço e mão, que gira o rádio medial em torno do seu eixo. Resumindo, pronação, a mão para cima, supinação para baixo, tá? Pronação, supinação, pronação, supinação. Só existe esse movimento no antebraço, tá? Antebraço e mão. Inversão e eversão. Então, a inversão e eversão é só no pé, tá, gente? Então, inversão é pra dentro. Vamos supor que tá meu pé, tá? Inversão pra dentro, eversão pra fora, tá? Inversão, movimento de sola do pé em direção ao plano mediano. Quando o pé está totalmente invertido, ele está em plano infletido. Vamos lá. Inversão pra dentro, eversão para fora. Eversão, movimento da sola do pé para longe do plano mediano. Aí agora, flexão, dorsiflexão ou flexão dorsal. Dorsiflexão, aqui está meu pé, dorsiflexão. Flexão plantar. Dorsiflexão, aqui não é o dorso. Caramba. Aqui não é o dorso do meu pé, então dorsiflexão. Flexão plantar. Eu não vou cortar esse vídeo, viu? Vocês vão ver a pancada que o Thomas me deu. Ah, gente, aqui não tá, mas o punho faz. Vamos lá, só ressaltar aqui o movimento do punho. Ele faz flexão, extensão. Flexão, extensão. Ele faz desvio radial e desvio unar, tá? Desvio radial e desvio unar. São movimentos que só o punho faz, porque rádio una, né? Então, o pé faz inversão para dentro e eversão para fora, e o punho faz desvio radial e desvio unar, flexão, extensão e rotação, tá bom? Punho faz flexão, extensão, desvio radial e desvio unar e rotação. Articulação do ombro faz o quê? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Articulação do quadril faz flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. O joelho faz o quê? Flexão, extensão. O cotovelo faz o quê? Flexão, extensão. Punho faz flexão, extensão, desvio radial, desvio unar e rotação. O tornozelo faz dorsiflexão, flexão plantar, inversão para dentro e eversão para fora. Pronto, gente, a gente terminou agora o sistema esquelético. Agora vamos começar o sistema muscular, tá bom? Vamos começar aqui mesmo, para essa aula. Pronto. Vamos lá agora, sistema muscular, tá, gente? Próxima aula. Então, a gente deu a aula 1 de introdução ontem. Hoje a gente deu um pouco da revisão da aula 2, sistema esquelético. E continuamos a aula. E agora a gente vai entrar na aula 3, sistema muscular. Então, no corpo humano existe uma enorme variedade de músculos.
dos mais variados tamanhos e formatos, onde cada um tem sua disposição conforme o seu local de origem e de inserção. Temos aproximadamente 212 músculos, sendo um pouco mais de 100 na região frontal e 100 na região dorsal. Cada músculo possui o seu nervo, chama nervo motor, o qual divide-se em muitos ramos para poder controlar todas as células do músculo. Vamos lá, gente, continuar aqui o tecido muscular, tá? Então, os músculos são os órgãos ativos do movimento, formado por células especializadas em contração e relaxamento. Eles distribuem-se por todo o corpo, sendo responsável por todo e qualquer movimento, seja intencional ou não. A principal característica dos músculos são a sua elasticidade, contração e distensão. Então, temos 3 tipos de músculos: músculo cardíaco, músculo esquelético e o músculo liso. Então, a comparação entre eles aí: o músculo esquelético está presente em todo o corpo, é capaz de realizar todos os movimentos, ele é voluntário. Músculo estriado cardíaco somente no coração, pericárdio e miocárdio. E o músculo liso reveste todas as mucosas ou participa internamente do seu funcionamento. Então, o músculo esquelético, constituído por células longas, cilíndricas e são multinucleadas, ou seja, tem vários núcleos. Apresentam estrias transversais e tem contração rápida. O músculo é dividido em ventre muscular ou parte vermelha, tendão ou parte branca. A contração ocorre no ventre muscular. A principal função dos músculos são produção de movimento, estabilização do corpo, regulação do volume nos órgãos e movimento de substâncias dentro do corpo. Então, tá aí o músculo estriado esquelético, aí tá mostrando o ventre muscular, tá? Que tá mostrando por dentro do músculo. Eles têm microfilamentos que deslizam fazendo o movimento, chama-se actina e miosina. Eles deslizam entre eles para produzir o movimento. Claro, inervado pelo nervo muscular. Tecido muscular liso, constituído por células fusiformes, não apresentam estrias transversais, localizado nas paredes dos órgãos ocos, exemplo, tubo digestório, útero, bexiga, vesícula, são responsáveis pelo movimento dos órgãos, possuem contração involuntária e lenta. Músculo estriado esquelético possui contração voluntária e rápida. Músculo estriado cardíaco, localizado no coração, apresenta também estrias transversais, são células alongadas e ramificadas, unidas por discos. Tem contração voluntária, involuntária, rápida e ritmada. Está mostrando o tecido muscular cardíaco, o endocárdio por dentro do coração, o miocárdio, o tecido de transição, e o pericárdio, o tecido que envolve todo o coração, todo o músculo. Os músculos são formados por feixes que se fixam por meio de suas extremidades. O ponto fixo no osso, que não se move, denomina-se origem do músculo. E o ponto móvel denomina-se inserção. Essa fixada se dá por intermédio de tendões, tá? Então, o músculo, o lugar que ele parte, onde ele é fixo, chama-se origem. O lugar que ele se insere chama-se inserção. O quadríceps, por exemplo, ele tem origem na pelve, tá? E ele passa por todo o fêmur e se insere aqui na tíbia para fazer o quê? O movimento de flexão, tá? De flexão de cotovelo. Então, ele sai de um ponto fixo e vai para outro osso, onde vai chamar de ponto móvel, que é a sua inserção. A contração é exatamente o encurtamento da distância entre a origem e a inserção do músculo. Então, aqui, inervação e nutrição muscular. Nenhum músculo contrai sem ação do sistema nervoso central, comando que é enviado pelos nervos motores. Se o nervo for seccionado, o músculo entra em atrofia. Se o nervo for cortado,
ou perder a sua função, o músculo vai parar de se movimentar e vai atrofiar, vai diminuir de tamanho. A energia necessária para a ação muscular chega através da corrente sanguínea. Aí os músculos da face agora, vamos dividir por partes. Os músculos da face são responsáveis pela mímica facial e pelas expressões faciais, como sorrir, chorar, se espantar, sentir dor ou raiva. Aqui tá os músculos da face nessa figura. Músculo frontal, ou músculo occipitofrontal, que tá onde? Sai do osso frontal até o occipital, tá? Ele é um músculo fino e que é responsável por esse movimento aqui da testa, tá? De franzir a testa. Aí, músculo orbicular do olho, responsáveis por fechar e abrir o olho. Músculo levantador do lábio superior. Músculo nasal, bucinador, o mento, músculo orbicular da boca e o platismo. Esses músculos, eles fazem o quê? Eles fazem careta, responsáveis pela expressão facial. Careta, sorrir, chorar, bocejar. Então, todos esses músculos estão envolvidos. Aí aqui temos o trapézio, que puxa a cabeça para baixo. E o esternocleidomastoide é esse músculo grande que você consegue palpar aqui quando vira o pescoço de um lado para o outro. Aqui temos o deltoide, tá? Que é um músculo que ajuda, tem a função de fazer abdução, ajuda na abdução e na flexão do ombro, tá? Aqui embaixo, né, nessa primeira figura aí, onde tem o deltoide é essa musculatura aqui, ó, que tá fazendo tipo uma concha aqui no ombro, tá? Deltoide. Aí tem o infraespinhoso, aqui tem o subescapular, o redondo menor, toda nessa figura da lateral esquerda, tá? Aí temos peitoral menor e peitoral maior, tá? Eu vou passar cada um aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, o deltoide é responsável por abdução do braço e auxilia nos movimentos de flexão, extensão e rotação lateral e medial. Por quê? Porque o deltoide ele tem 3 fibras. Ele tem fibras médias, anteriores e posteriores. Então, ele consegue fazer tipo uma capa aqui no ombro. Então, ele faz abdução, ele faz flexão e faz extensão e ajuda também na rotação. Ele é o músculo mais forte, vamos dizer assim. Então, gente, deltoide, né? Musculatura que envolve aqui o ombro, ele tem fibras médias, anteriores e posteriores, faz parte dos movimentos de abdução, flexão, extensão e rotação de úmero. Aí temos também um músculo muito importante, chama bíceps braquial, que é o principal músculo da flexão do cotovelo, tá? Flexão do cotovelo. Músculo tríceps braquial, ele é na região posterior do ombro, do húmero, tá? Ele está responsável pela extensão do cotovelo. Então, o bíceps braquial está na região anterior do húmero, responsável pela flexão, e o tríceps na região posterior, responsável pela extensão. Aí, as extremidades superiores. Essa figura está perfeita para vocês visualizarem todos os músculos. Aqui os deltoides, tá? Deltoides porque tem fibra média, anterior e posterior. Bíceps braquial, nessa primeira figura da esquerda, tá? Bíceps, onde a mão tá onde? Espalmada, tá? A mão voltada pra frente, tá bom? Então, bíceps braquial na região anterior, tríceps na outra figura na região posterior. Aí na frente, no antebraço, nós temos os flexores do punho e dedos, na região anterior, e na região posterior, os extensores dos punho e dedo, tá? Peraí, vamos ter um pouquinho mais de cautela aqui, deixa eu só prestar um pouquinho mais de atenção com vocês aqui, ó, que eu já passei pro tronco. Então, vamos lá, músculos do membro superior. Tá vendo a escápula aí, gente? O nome desse músculo que envolve a escápula por dentro chama subescapular,
tá? Então, os principais músculos dos movimentos dos membros superiores são deltoide. Deltoide faz abdução, flexão e extensão de ombro. Ele faz principalmente a abdução e auxilia na flexão e extensão de ombro. O bíceps braquial, principal função de flexionar o cotovelo, e o tríceps de extensão de cotovelo. Aí nós temos os extensores do punho, para fazer a extensão do punho. Ele tem origem aonde, os extensores? No epicôndilo lateral do cotovelo aqui, tá? E os flexores têm origem no epicôndilo medial do cotovelo. O que é isso, minha gente? Pelo amor de Deus. Pronto. O húmero tem 2 epicôndilos, um na região medial e um na região lateral. Essa musculatura de flexão e extensão do cotovelo tem origem aonde? Lembra que a gente falou dos músculos, eles se originam em um ponto fixo e se inserem num ponto móvel, né? Então, os músculos de flexão e extensão do cotovelo, os de flexão se inserem na região medial do húmero e os de extensão na região lateral do húmero, para fazer o movimento de flexão e extensão dos punhos e dedos, tá? Agora o tronco, vamos lá. Então, aqui no tronco, a parte óssea nós temos aí, dá para visualizar, clavícula e as costelas, tá? Aí temos os principais músculos flexores do tronco, os músculos abdominais, tá? O reto abdominal, transverso do abdômen. Aí na região anterior do tronco temos o peitoral maior, peitoral menor. Todos participam também, peitorais, nos movimentos dos ombros, tá? Aí tá o reto abdominal, essa musculatura mais da frente, do tanquinho aí. Os serráteis anteriores e posteriores, tem serrátil profundo também, que ajuda, ele faz parte da musculatura da respiração. E toda essa musculatura do abdômen, ela é principal função de quê? De flexionar o tronco, tá? E também ajuda na sustentação desse tronco. Se o abdômen tá fraco, você tende a cair para frente. Aí tá mostrando mais os cortes seccionados, né? A musculatura mais profunda. Essa parte aqui, essa parte da frente chama linha alba, né? Onde se fixam esse reto abdominal. Aí tem a musculatura mais profunda, transverso do abdômen, oblíquo interno e externo. Eles servem para flexão de tronco, rotação e inclinação lateral. Aqui é os músculos da região posterior. Lembra, aí tá a coluna vertebral. O trapézio faz parte dos músculos do pescoço, que ajudam na sustentação do pescoço e faz a extensão, levanta os ombros, tá? Aí na região torácica nós temos os romboides, que fazem a elevação e fazem a retração e a protusão da escápula, tá? Ela encosta uma escápula na outra, retração e protusão, tá bom? E o dorsal, o músculo dorsal, o grande dorsal chamado, ele tem origem no osso occipital e se insere lá no cóccix, tá? Que ele serve para quê esse músculo? Ele ajuda na extensão de tronco, junto com toda a musculatura posterior. A musculatura do tronco anterior serve para flexão, estabilização, rotação e inclinação. A posterior ajuda na extensão. A função dela é a extensão de tronco, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês uma coisa que não está aqui no slide, chama músculos agonistas e antagonistas. Para que um funcione, o outro precisa relaxar. Então, o músculo, vamos dar um exemplo. Agonista na flexão de cotovelo. Agonista é o principal, que está executando o movimento, tá? Então, o bíceps, ele é o principal na flexão de cotovelo. Para que ele flexione, o tríceps, que é a musculatura posterior, precisa estar
relaxado, então ele é antagonista, tá bom? Então tem um agonista, que é o principal da função, por exemplo, da flexão de cotovelo é o bíceps, para que ele consiga contrair, o antagonista ou o tríceps precisa estar relaxado, tá bom? No tronco, o principal ponto de atenção é que o abdômen, a região abdominal e a região costal precisam estar contraídos para que você possa se sustentar, para que você possa fazer uma posição ereta, você possa estar numa posição ereta. Se você vai fazer a flexão de tronco, os antagonistas da região posterior das costas precisam estar relaxados para você poder conseguir fazer o movimento. É só um ponto que eu tinha esquecido de falar. Então, músculos do membro inferiores. Aqui nós temos glúteo máximo, músculo do bumbum, glúteo médio e o glúteo mínimo. Eles servem principalmente para você se sustentar, extensão e rotação lateral do quadril, e ele é um músculo principal de sustentação dos membros inferiores, tá? Ó, tá mostrando lindamente essa figura. Glúteo máximo, essa porção maior do bumbum, glúteo médio mais interno e o mínimo já bem na asa do ilho aí. Toda essa musculatura interna que está mostrando aí, principalmente o piriforme, eles ajudam na rotação do quadril, tá bom? Aí o glúteo médio ajuda na abdução e rotação medial da coxa. Ele é um músculo muito importante de sustentação do membro inferior. Pronto, essa figura tá perfeita agora, tá? Então vamos lá ver cada uma aqui. Essa primeira figura está mostrando, claro, a região posterior. Olha aí, o ilho, esse osso, essa asa grande aí, o isquio, esse osso de baixo que faz uma curvatura. Atrás, fechando, tem o sacro, tá? Que são a fundição de todas as vértebras sacrais, as 5 vértebras, e no finalzinho o cóccix. Essa musculatura se insere aí para ajudar no movimento da pelve. Eles ajudam a sustentar os órgãos pélvicos, como também nos movimentos dos membros inferiores. Flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e adução do quadril, tá? Então tá aí em cima, na primeira figura, da esquerda para a direita, o glúteo máximo, o mínimo mais embaixo. Atrás, na região posterior, temos os músculos semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. Eles são músculos responsáveis pela flexão do joelho, tá? Então, eles saem da pelve e se inserem uns na tíbia, na tíbia e outros na cabeça da fíbula, para fazer um movimento de flexão do joelho. Esses são músculos posteriores. Na região anterior, nós temos os músculos de extensão de joelho, tá? E também de rotação interna, rotação externa, abdução e adução. E tem um músculo importante aí, que é o ilíaco e o psoas maior e menor, que eles saem da coluna lombar e se inserem no fêmur, que é para ajudar, junto com os ligamentos, na sustentação dessa pelve, para você se manter em pé. Tá bom? Aí tá ele, músculo ilíaco, psoas menor e maior, e o ilho psoas, que é o maior que tem, tá bom? Aí na frente temos o reto. Ai meu Deus do céu, peraí. Deixa eu pegar uma figura melhor, essa aqui não tá dando certo. Pronto, aí ó. Sartório é uma musculatura muito importante na flexão, abdução e rotação lateral da coxa. Aqui nós temos o quadríceps, tá? Que é o vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio, tá bom? Ele se divide. O quadríceps é uma porção, uma junção de vários músculos, somos eles. Responsável por extensão do joelho, e o reto femoral realiza a flexão do quadril. O vasto medial realiza a rotação medial e o vasto lateral, rotação lateral. Então temos o reto femoral, o vasto medial e o vasto lateral, tá bom? Todos ajudam nos movimentos que o joelho realiza, que são flexão, rotação medial e rotação lateral.
A rotação medial do joelho e a lateral, ela é um movimento limitado, tá? Por ligamentos, porque lembra que o cotovelo, ele é uma articulação que faz principalmente flexão e extensão. Então a rotação dele é muito pouca, por isso que às vezes ocorre a torção do joelho, porque ele não aguenta uma rotação, que nem no caso do quadril, ele não é uma articulação de artrose. Bíceps femoral na região posterior da coxa, ajuda na extensão do quadril e na flexão do joelho e rotação da coxa. Semitendíneo semimembranaço também na região posterior, extensão do quadril, flexão e rotação medial do joelho. Está mostrando novamente a figura, glúteo máximo, aí aqui a região medial, o semitendíneo e na região lateral o bíceps da coxa. Tá? Eles são músculos que ajudam na rotação do quadril e principalmente na flexão do joelho. A região anterior. Na região lateral temos um músculo importante que ajuda na abdução do quadril. A abdução é para fora, né? Chama tensor da fáscia lata. Essa musculatura, ela faz uma capa aqui na região lateral do quadril. Aí temos o quadríceps femoral, o sartório, um músculo muito importante na rotação, e os abdutores, abdutor longo e abdutor curto. Aí tá mostrando só o abdutor longo. Lembra que o quadril faz a abdução e a adução? Pronto, pois o músculo principal da abdução do quadril é o tensor da fáscia lata. E o da adução são os adutores longo e curto. Aqui são os músculos da panturrilha, região posterior, região anterior, na verdade, principalmente tibial anterior. Essa parte do gastrocnêmio está mostrando só a cabeça lateral dele, a parte lateral dele, tá? O sólio e o tendão de Aquiles. Essa musculatura, ela é responsável, principalmente, região posterior da perna, é responsável principalmente pela dorsiflexão do pé, tá? Aqui a região lateral, está mostrando novamente o gastrocnêmio, esse músculo da batata da perna, e aí mostra o tibial anterior. O tibial anterior é o principal músculo de dorsiflexão do pé, tá? Para cima o pé. E o gastrocnêmio é o principal músculo para flexão plantar do pé. Pronto, aqui é a região anterior, aqui é a região posterior, tá? Aí é o tendão de Aquiles, o gastrocnêmio, porque ele está todo seccionado, essa musculatura, para poder vocês conseguirem visualizar o fibular longo, que está aí embaixo, e o sólio, que é mais internamente, extensor longo dos dedos. Então, na região anterior temos principalmente fibular, os músculos fibulares, fibular longo, que é responsável principalmente por flexão, dorsiflexão do tornozelo, e o gastrocnêmio na região posterior pela flexão plantar do tornozelo. Tá aí, ó, tibial anterior, flexão dorsal e inversão do pé. Gastrocnêmio, flexão do joelho e flexão plantar do tornozelo. Pronto, gente, essa foi a aula de tecido muscular. Vocês, por favor, anotem as dúvidas para a próxima terça-feira a gente começar os primeiros 30 minutos, entre 6 e 6h30, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se tiverem algum questionamento, por favor, quando começar a aula da terça-feira, vocês já colocam, que eu já vou visualizando, já vou anotando, para a gente discutir em aula o que precisa melhorar e se tem alguma questão que vocês querem colocar. Acessem as aulas na plataforma digital, baixem a apostila, se puderem imprimam, que lá tem todas as informações necessárias para que vocês consigam estudar. Estudem bastante em casa, a anatomia não é uma coisa muito difícil, só precisa um pouco de dedicação. Porque agora a gente está na parte esquelética, muscular, a gente vai entrar em todos os sistemas. Então, cada aula vai exigir um pouquinho de vocês. Eu preciso que vocês estudem um pouco antes, tá? Para quando a gente for falar aqui na aula, na próxima terça-feira, vocês não ficarem tão aéreos sem entender o conteúdo que a gente está passando. Para que vocês possam perguntar, possam questionar na hora da aula. Então, vocês estudem antes para que vocês possam entender melhor. Combinado, gente? Vou parar aqui a gravação. Tenham um bom dia.